é permitido, né, dentro dos parques, a atividade de condutores, né, guias e monitores, como eu falei. O INEA tem um programa de capacitação de condutores visitantes, né, dentro das unidades de conservação. E é interessante, por exemplo, Parque Estadual dos Três Picos. Você tem já capacitado os condutores de Teresópolis e os condutores de Cachoeiras de Macacu, tá? Junto com a APA, né? Então é interessante porque eles vão fazer esse serviço de condução, né? Pode existir, né, a questão da obrigatoriedade de você exigir que aquela trilha ou aquele atrativo seja feito de forma conduzida. Você pode colocar isso, tá? Você pode fazer essa exigência, mas a contratação desse condutor é por conta do visitante, né? Que quem quer visitar. Isso aí é uma questão deles, quanto que ele cobra, como que vai pagar, isso aí é com eles, né? Então, poderá ser exigido, quando se tratar de visitação, né? Como eu falei, a presença deles. Eu, né, bato na tecla que a gente tem que também exigir na questão da pesquisa, porque eles são conhecedores da área, né? Então, às vezes, um pesquisador com um condutor desse, sua pesquisa vai ter muito mais resultado, um melhor resultado, tá? Então, eu sou a favor, tá? Que você também coloque, né? As empresas ou atividades, né, de guiagem no interior do parque deverão assinar um termo de responsabilidade, né? E se eles fizerem alguma coisa, por exemplo, não é permitido o uso do fogo, e a unidade for lá, né, e tiver sido feito fogueira, e tiver lá com indício não, confirmado que foi aquele grupo, né, que foi com o condutor X, ele pode perder o seu credenciamento. Aí você tem normas, né? Então, aqui eu falei que pode ser suspenso, tá? Essas atividades, né? Os serviços oferecidos, né, ao visitante devem estar desvinculados da entrada, né, do preço da entrada, né, do ingresso, né? Então, por exemplo, você paga o ingresso, mas eu quero fazer uma tirolesa. Então, você pode até não fazer venda casada, porque pelo Código do Consumidor é proibido, né? Mas você pode, como é que se diz? Você pode separar e colocar num pacote, que aí não é venda casada, tá? Mas é de forma separada, tá? Você, quando tem os serviços e atividades delegados a terceiros, né? Então, mediante a concessão, permissão e autorização, tá? Permissão e autorização são atos precários. Então, por exemplo, eu permito... vou dar um exemplo fora de unidade de conservação para vocês entenderem. A prefeitura permite uma banca de jornal, é permissão. Por quê? Porque ele vai estar prestando um serviço público, o táxi também né? E autorização, eu permito para o guarda-parque X, né, fazer um evento dentro de um ginásio, né? Então, ele está servindo a uma pequena parcela daquela população, aquelas que estão dispostas a pagar ou que foram convidados. A concessão, né, é quando o poder público fala assim, olha, esse serviço é de minha competência, né? Isso é muito comum em água, né? Energia elétrica é da minha competência, mas eu não tenho condições de assumir esse serviço, eu estou concedendo esse poder para você, empresa, mediante, tem, né, tem vários instrumentos, tem até a lei das concessões, né? Bom, critérios para delegar esses serviços, né? Essas empresas, né, ou instituições com histórico de responsabilidade, então elas têm que ter essa responsabilidade ambiental comprovada, né, na própria empresa, então a empresa não pode ser a maior poluidora, né, da região, tá? Empresa ou instituição que desenvolvam trabalhos de cooperações, associações ou comunidades locais, né? Proposta de incorporação a aspectos referentes à proteção e conscientização ambiental, aquelas que já trabalham com algum tipo de consciência ambiental, né? Quanto às estruturas de apoio, serão admitidas no parque, né, quando previstas no plano de manejo, abrigos, áreas de acampamento, restaurantes, né, lanchonetes, comércio de souvenir, bem como a prestação de serviço de transporte. Vamos supor que é muito difícil, né, você se locomover dentro daquela unidade de conservação, mas você tem uma via que cabe, né, que se adapta bem a um meio de transporte que não vai causar nenhum tipo de degradação. Então, é permitido práticas de lazer, esporte, né,
quando necessário, tá? Com relação, né, a essa questão de campo, essas coisas, mas não está no plano de manejo. Esse plano de manejo ele vai ser revisado. Então, na revisão vai entrar, tá? As áreas de acampamento estruturadas, ou aquelas efetivamente, né, direcionadas, estruturadas pela unidade de conservação, ou semi-estruturadas, né, que são aquelas áreas mais selvagens, né, que só tem assim, só tem um lugarzinho assim para você armar sua barraca, serão admitidas de acordo com o tipo de atividade e intensidade do uso de cada local. Então, por isso que é bom você demarcar, né? Olha, aqui vai caber 10 barracas, né? Conforme estipulado em plano de manejo ou plano específico, né, de uso público. Porque nem sempre o plano de manejo abarcou, ele está com isso tudo contido, né? A previsão de cobrança, né, cujo valor será definido pelo INEA, sendo admitido o escalonamento ou a concessão de gratuidade em função de alguns fatores. Vai se considerar a população local e vai considerar também aquelas classes, né, que já são, né, abarcadas pela legislação, né? Estudante, né, aquela coisa toda. Então, tudo isso vai depender do contrato também, se for uma concessão, o que está lá na concessão, e também se for diretamente, né, o que vai ser trabalhado dentro dessa cobrança de ingressos, né? Então, o INEA pode estabelecer sistema de passes que estimule a visitação em diversos parques estaduais. Então, eu compro um passe para visitar 5 parques, né? Não quer dizer que eu vou parque A, B ou C. Eu tenho como visitar 5, né? Ou diversas vezes em um mesmo parque, num dado período de tempo. Isso é muito novo, isso é muito interessante para as unidades de conservação, tá? Poderão ser cobradas taxas de uso dos abrigos, né? Áreas de camping e outros equipamentos colocados à disposição do visitante, quando cobrir seus custos de manutenção e vigilância, quando o serviço não for de concessionária, né? Não for concedido, né? Será vedada a reserva de ingressos para uma única empresa, então não pode, né? Porque aquele negócio que acontece muito, negócio de futebol, isso não pode, tá? Não pode reservar para uma empresa ou uma pessoa, né, que vai caracterizar o monopólio ou a reserva de mercado, porque ele vai comprar por um X aqui e vai vender muito mais caro lá na frente, né? O visitante dos parques estaduais deverá ser informado por meio de placas, cartazes, folhetos e outras formas. Folhetos já está uma forma obsoleta, né? Com QR Code a gente pode trabalhar com esse instrumento, e até porque a folheteria, né, você tem toda a questão da produção, do papel, embora seja todo utilizado hoje, né, o processo, né, da celulose com reflorestamento, aquela coisa toda, mas também pode trazer muita sujeira para a unidade de conservação, que tem pessoas que nem lê, jogam fora, e não sabem jogar no lixo, né, joga no chão, essa coisa toda. Então, é uma coisa que a gente não precisa colocar. Nesses dispositivos, né, tem que estar a importância ambiental do parque, né, seus atrativos naturais e culturais, então, aqueles atrativos que tem ali naquela área, porque eu não posso colocar assim, por exemplo, Três Picos tem 3 sedes. Aí, lá no Jequitibá, eu coloco os atrativos do Vale da Revolta. Não, aonde se encontram os atrativos, né? E aonde você tem uma estrutura, né? As formas adequadas de visitação, né? Visitando ao atendimento de suas expectativas e a conduta de mínimo impacto ambiental, os riscos inerentes à visitação e à permanência nesses ambientes, então tem que ser informado. Regulamento para a prática de cada atividade quando existente. Então, se for prática A, B, a gente tem que ter um regulamento, as condições de dificuldade e distância dos serviços médicos e de resgate em caso de acidente. Então, isso a gente também tem que ter, a gente não precisa informar, né, assim, todo mundo que chegar, olha, aí a pessoa vai ficar meia hora com você falando, né? Mas a gente tem que ter uma placa, alguma sinalização, alguma informação, né? E outras atividades que julgar pertinentes, né?